Você quer saber o segredo para formar equipes mais produtivas e felizes? No nosso episódio de hoje, a Mariana Malaguti vai revelar rituais e métodos de gestão que realmente funcionam. A Mariana é administradora, especialista em gestão estratégica de pessoas e tem muitos anos de experiência à frente de área de gente e gestão. E ela vai contar tudo o que ela aprendeu, o que ela aplicou, sobre como formar equipes de alta performance com alta produtividade e engajamento. Mari, seja muito bem-vinda ao VislumbriCast. Oi, Pri, tudo bom? Obrigada aí pelo convite. Eu estou muito feliz de estar participando desse bate-papo. Espero contribuir bastante com o pessoal que está escutando aí. Maravilha, Mari. Para começar, conta um pouco para a gente a sua trajetória como diretora de RH e também como que você começou a implementar rituais e métodos de gestão nas empresas onde você liderou a área. Ótimo. Em 2017, eu fui convidada para o cargo de diretora de gente e gestão da Companhia Tradicional de Comércio. Para quem não conhece, a companhia é uma empresa de bares e restaurantes, né, aqui de São Paulo, com mais de 50 lojas. E de lá para cá eu tive desafios de gestão, né, principalmente gestão da área que eu não sou especialista, porque eu, em 2019 e 2022, 22 para 23, eu comecei a assumir áreas que eu não sou especialista, que eu não tinha estudado para isso. Então, uma das áreas é segurança alimentar e a outra é ESG. No começo da minha carreira como gestora, vou um pouco até antes, né, de diretora, eu tive provavelmente bastante erros assim de gestão. Isso porque eu não tive nenhum líder que me ensinou esse beabá, né? Então eu tive que aprender sozinha esses rituais e como eu buscava esse desenvolvimento da equipe. Então lá atrás toda vez que eu criei uma regrinha que toda vez que eu mudava de cargo, mudava de desafio, eu contratava um coaching para me ajudar nesse processo. Então isso me ajudava a um pouco a ter segurança nessa virada. Mas isso não me ensinou também os rituais. Então, eu comecei a ler bastante. Então, nós temos, assim, no mercado aí muitos livros sobre isso. Então, se quiser, a gente pode indicar alguns aqui, tá, Pri? Depois você me fala, a gente até deixa aí os nomes deles. E eu comecei a escutar gente referência de mercado, então em podcast, falando em canais específicos, porque isso ajuda bastante. Às vezes eles têm dicas muito importantes para a gente ir regulando como a gente vai fazer gestão e até esses rituais, porque não tem algum lugar que fale assim, faça reunião X vezes por semana ou X vezes por mês, que isso ajudaria. Então, a gente vai modulando de acordo com a necessidade, né, que a gente tem nessa equipe, e entendendo que esses rituais não são inflexíveis, não deveriam ser, né, e deve ser ajustado aí dependendo da equipe, da senioridade dessa equipe. Então, também tem esse olhar, que é um olhar não só de cumprir essa tarefa, e sim de ter o cuidado e a delicadeza de adaptar de acordo com a sua equipe. Mari, conta pra gente, na sua visão, qual que é o papel desses rituais, desses métodos de gestão na construção de uma cultura alinhada à estratégia do negócio? Para mim, os rituais de gestão são importantíssimos para a criação de uma cultura forte. Pensando aqui, eu acredito que seja como se fosse uma liga entre cultura e os objetivos, né? Então, esses rituais é como se fizesse essa liga. Vamos pensar um pouco aí no cimento dos tijolinhos, né? Então, a gente põe um tijolo, que a gente é a cultura, e aí a gente quer alcançar alguma coisa. Aí você põe esse cimento e coloca o objetivo ali. Eu consigo ver ele mais como sendo essa liga, sabe? Trazendo um pouco da questão mais palpável entre cultura e objetivos para te dar aí mais elementos no dia a dia para buscar esses objetivos. Eu entendo também que os rituais bem elaborados, né, eles precisam estar bem elaborados, eles minimizam problemas como comunicação, desalinhamento, desempenho. Então ele tem esse papel importante, se a gente pensar aí na gestão, de minimizar questões que podem ocorrer e que são comuns se a gente não tiver realmente uma agenda um pouco mais ativa com relação a esses rituais.
quando temos objetivos claros, né? Estou pensando aqui que às vezes as empresas também pecam em ter objetivos claros, fica tudo muito no conceitual. Então, quando a gente tem um objetivo claro, a gente consegue transmitir isso para a equipe por meio dessas reuniões. A gente está colocando rituais, mas rituais nada mais são do que essas reuniões que você faz recorrentes e que a gente cristaliza aí como questões importantes e inegociáveis, tá? Então, a gente tem um cenário muito mais positivo quando você consegue ter esse ritual, essa reunião recorrente. E na sua visão, quais são esses rituais? Quais são os tipos de reuniões que um líder que quer ter alta eficiência, que quer um time engajado, entregando um resultado de alta performance, quais rituais são indispensáveis? Boa, Fê. Eu acho que, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, né? E óbvio, cada um aí vai ter os rituais imprescindíveis. Para mim, um dos mais imprescindíveis são reuniões de alinhamento. Muita gente peca, muito gestor peca em não ter uma reunião onde ele alinha as principais questões ali com esse time. Se você tiver liderados com esses liderados, então eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Aqui eu faço uma reunião semanal com os meus liderados, os diretos, e a gente, né, nessa reunião semanal, fala do foco da semana, do que aconteceu, né? E o que está previsto para a próxima semana. Então, quais são os pontos que a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção, assuntos mais delicados. Então, essa reunião eu realmente considero uma das reuniões mais importantes para fazer gestão. Essa seria a minha primeira, né? Tem outras reuniões que eu acho que tem muitos lugares que chamam de outros tipos de reunião, mas reuniões de desempenho, né, de feedback. Eu acho que essa reunião seria. A gente tem que fazer por demanda, então acontecer alguma coisa, eu acho quanto antes melhor, mas eu acho que a gente tem que ter uma que formalize isso, e essa que formaliza a cada trimestre ou semestre, aí dependendo se a empresa tem um método, né? Tem esse método de fazer uma a cada 6 meses, um ano, formaliza a cada 6 meses, um ano. Se tem a cada trimestre, formaliza a cada trimestre. Mas é importante a gente ter essa reunião de desempenho por demanda. Então, aconteceram coisas que você vai precisar fazer uma correção desse comportamento, dessa atitude, você já marcar com esse liderado para conversar com ele. E apesar de não ter, talvez, a ferramenta da empresa, você formalizar isso por um e-mail ou formalizar isso numa planilha sua para você ir tendo esse acompanhamento para, na hora da formalização, você conseguir lembrar de tudo. Porque eu sempre falo que se deixar só para fazer anualmente isso, você só vai lembrar dos últimos acontecimentos. E aí você perde muita coisa que aconteceu durante o ano, né? Se a gente pensar se for anual na sua empresa. É Reunião o de carreira. Pode falar. famoso viés de receptividade, né? De fazer Sim. as avaliações pensando só no período mais próximo à avaliação. Aí perde a riqueza da avaliação, né? Porque você só vai ter ali os últimos acontecimentos. E, infelizmente, a nossa memória é recente, né? A gente não consegue, às vezes, lembrar o que aconteceu lá em janeiro. A gente precisa fazer um exercício. E aí, nada mais justo de você colocar isso numa planilha, né? E acompanhar para você não ser injusto também com aquele funcionário, né? E, assim, a última que eu colocaria, eu tô pensando em 3 aqui, para a gente não ficar muito extenso. Eu acho que uma das reuniões mais legais que tem é a reunião de carreira, ou one-one, né? Cada um tem um nome, fala de um nome. Eu gosto de chamar de carreira, porque nessa reunião a gente fala de futuro, e eu gosto de falar do futuro. Então, você fala um pouco das expectativas desse funcionário, o que ele tem como as expectativas dele, o momento de carreira que ele está, porque nem sempre ele está no momento de carreira bom, né? Ele pode estar com algum problema pessoal que isso esteja atrapalhando ele na carreira. Então, essa eu acho uma das reuniões mais legais, porque ela fala de futuro. Ele consegue enxergar aí, né, o propósito, o que faz sentido para ele. E no final você tem um alinhamento das oportunidades da empresa com o momento de carreira ou o futuro, né, dessa carreira desse profissional. Então, essa é o que eu gosto bastante. Eu normalmente faço trimestralmente. Que legal, muito legal, Mari. Aqui na Vislumbre também, os nossos one-on-ones, eles são semestrais com a maior parte do time. Tem só o time comercial que a gente faz mensalmente, porque tá muito ligado a metas. E uma coisa legal também, você estava falando dos rituais que vocês fazem
na companhia hoje, aqui na Vislumbre a gente tem uma reunião diária, que chama reunião de check-in, e na sexta-feira a gente faz reunião de check-out. Então, no check-in a gente define quais são as prioridades da semana e a gente vai acompanhando diariamente isso, cada time, né, separado aí pelos times. E no final da semana a gente faz o check-out, o que a gente conseguiu entregar daquilo que foi planejado. Então, esse é um dos nossos rituais aqui na Vislumbre também. Muito bom. E Mari, conta para mim, que tipo de desafio você enfrentou para implementar esses rituais que você citou aqui? Porque não sei para você, mas aqui na Vislumbre, as pessoas às vezes ficam um pouco reativas. Poxa, tanta reunião, para que todo dia? Enfim, a gente precisa estar muito convicto do resultado que isso traz para manter essa disciplina a gente mesmo, né? Porque a agenda começa a ficar cheia e você priorizar o ritual nem sempre é tão fácil. Conta para mim, que tipo de desafios você enfrentou e como que você lidou para ter essa disciplina com relação aos rituais? Pri, os desafios são inúmeros, né? A gente, às vezes, quando está implantado e está rolando, a gente até esquece um pouquinho, mas no final a gente tem desafios até. Pensando hoje na minha equipe, elas conseguem ter esses rituais até quando, um exemplo, eu estou de férias, eles continuam com esses rituais, que eu acho que aí a gente colocou na cultura, né? Que como que funciona? Se o líder não está lá, ela acaba sendo feita, é porque aquilo foi cristalizado, que eu falo. Mas quando eu vejo, eu tive já funcionários que falavam, nossa, gente, mas tem muita reunião, como que eu vou falar aqui? Ou até sensação de controle, porque no começo eles podem ter uma sensação, querem me controlar o que eu estou fazendo. Mas depois eles entendem a importância daquilo e o quanto aquilo facilita a vida deles, né, no dia a dia. Eles são mais produtivos por causa dessas reuniões. Mas eu ainda, assim, eu acredito que tem desafios quando o líder principal não encara aquilo como um ritual mesmo, encara aquilo como algo, mas estão colocando mais uma coisa aqui, não entende a importância daquilo. Então, se você entende a importância, se você entende o quanto aquilo muda a produtividade, o quanto aquilo não é para um controle, ele é para fluir melhor o trabalho, porque no final é isso, a gente quer melhores entregas, né? A gente quer que as coisas tenham menos ruído. E essas reuniões, como você até citou que você faz na Vislumbre, que você faz 2 na semana, elas são importantíssimas para a gente até alinhar as expectativas que tem naquela semana. Então, no final, tem uma resistência, tem gente que acaba falando tarefa por tarefa, que eu brinco, não, isso não é reunião de tarefa, isso aqui a gente, óbvio, vai colocar os pontos principais e até onde nós líderes temos que atuar mais fortemente, porque isso também vem para a gente, olha, eu estou com um problema aqui específico. Aí você fala, tá bom, então eu preciso atuar aqui, eu preciso costurar aqui para isso ficar melhor. Então, com o passar do tempo, eles entendem a importância disso, mas são inúmeros desafios, não só com a equipe, mas aqui eu como área de gestão, do entendimento da importância desses rituais. Maravilha. E que tipo de resultados você percebeu ao implementar esses rituais, essa rotina, essa disciplina, aquilo que é tangível, que a gente consegue mensurar e até retroalimentar esse processo? Olha, eu posso assim, citar 2 exemplos. Um exemplo que eu tenho aqui fácil de lembrança, quando a gente faz reunião de carreira, né, como eu estava falando, a gente fala um pouco do futuro, então a gente consegue encaixar melhor as oportunidades com aquela, né, com o que aquele funcionário quer. Automaticamente você tem um melhor resultado para a empresa, porque você não ficou forçando para ele estar numa posição que ele não quer, ou você colocou ele numa posição que ele não tem habilidade, né, sobre aquilo. Então, acho que quando a gente fala de reunião de carreira, é muito isso. Quando eu penso em vou dar um exemplo aqui de um ritual que eu comecei a implantar, isso eu nem falei anteriormente, mas só para que ajudou num processo de planejamento estratégico. Esse foi o primeiro ano que eu fiz construir a elaboração do planejamento estratégico com toda a minha equipe. Dá um trabalhão, né? Dá um trabalhão, porque antes eu fazia só com os líderes. E o que eu senti
é que ele foi muito rico na questão de trazer questões que muitas vezes, até para a liderança, está escondido aquilo, a gente não enxerga de alguma maneira. Então, questões que ajudam, um exemplo, a operação a funcionar melhor, porque eles estão mais na loja assim, eles estão, ou eles sentem essa realidade diferente de quem está mais ligado em questões de futuro. Então, a gente conseguiu colocar questões dentro do planejamento estratégico que são intimamente ligadas a essa melhoria da produtividade na loja. E aí a gente tem um caminho muito interessante que, assim, tá bom, a gente tem coisinha aqui que precisa ser melhorada. E aí, se eu talvez não inserisse eles nesses rituais de planejamento com método, né? Porque a gente faz uma análise SWOT até da área, provavelmente não teria aparecido, né? Porque a gente ficaria mais numa outra camada de discussão. Então, eu acredito que esses rituais, quanto mais a gente consegue inserir todo mundo nesses rituais, mais rico, né? A gente fica mais rico nas discussões e a gente consegue abranger todas essas camadas, tá? Então, eu trago aqui uma questão e a gente vai aqui. Só para deixar o exemplo mais claro, a gente vai começar a atuar numa questão, um exemplo, de transporte nas lojas em horário noturno, que a gente ainda sabia que era um problema, sabe que a questão de políticas públicas não são tão fortes com relação a isso, né? Aqui, como é bar e restaurante, a gente sai 1h, 2h. Então, a gente vai começar a ter projetos pensando nisso. Veja, se eu não tivesse um ritual onde eu inserisse a equipe como um todo, talvez eu ia perder essa riqueza aí de informação e até de olhar, tá? Então, esse é um exemplo, tá, Pri? Excelente, maravilha. E como que os líderes eles podem adaptar esses rituais para atender às necessidades do seu time? Porque cada pessoa é uma pessoa com necessidades diferentes. Então essas questões, né, tanto multiculturais quanto de diferenças pessoais impactam, né, na forma da gente implementar esses rituais. Na sua experiência, como que o líder pode manter o ritual, a disciplina, mas também com esse olhar mais humano para as pessoas, né, para o time que está ali. Eu sempre costumo dizer aqui para todo mundo que fazer gestão sempre é um desafio, pois a gente pode ter todas as teorias, cada indivíduo é único e tem as necessidades. Então, ele é muito delicado, né? Então, a gente às vezes quer colocar uma coisa para todo mundo e não é todo mundo que tem essa necessidade. Então, eu entendo que é muito individual. A minha orientação aqui é sempre a gente fazer adaptação de acordo com a necessidade da equipe. Então, não existe fórmula, a gente vai ter todo o conhecimento, né, o nosso repertório, porque isso a gente precisa mesmo, a gente precisa estudar bastante, né? Quem faz gestão, eu acho que não para de estudar nunca, mas cada líder vai ter que formatar de acordo com o que funciona melhor e que funciona melhor para cada funcionário. Então, é muito uma liderança situacional, inclui rituais gerais, é um caminho, mas eu acredito que é essencial aí uma liderança mais humana, mais genuína, né, naquele liderado, senão você coloca todo mundo em caixinhas, e o que a gente menos quer é ser colocado dentro de uma caixinha, a gente quer uma liderança que se preocupa, uma liderança que olha, porque às vezes você tem mais dificuldade numa coisa do que em outra, eu tenho que atuar no que você tem mais dificuldade, né, e ressaltar o que você faz de excelente. E aí não dá para a gente falar que a técnica X nos ensina isso e eu vou colocar nessa caixinha. Então, ele é um processo onde você é muito individualizado. Então, eu preciso ser humano, entender aquele funcionário, conseguir ter uma leitura dele e agir da melhor forma ali, ter uma liderança situacional e ter uma liderança muito por demanda, né, específica. Mari, e quais são as práticas de reconhecimento e recompensa que você considera que realmente dá resultado para aqueles líderes que estão precisando trabalhar engajamento, motivação, alta performance?
Eu gosto muito de um livro, eu não sei se você já escutou, que é A Ciência da Felicidade, do Luiz Garizzi. Não sei se você já leu esse livro. E ele é um estudo de Harvard, e ele fala um pouco que funcionário feliz é 37%, mais ou menos, né, 37% mais produtivo. E aí ele coloca 3 pontos, eu estou, né, dando essa volta para... Ele coloca aqui, como que um funcionário é mais feliz? Ele tendo autonomia, ele sendo reconhecido por algo que ele é competente, que ele é bom, e ele se relacionando com os colegas. Então, são 3 pilares para esse funcionário ser mais feliz. Então, é sempre, quando eu penso nesse estudo, eu penso o seguinte, né? O segundo ponto, o segundo pilar, ele fala bastante sobre esse reconhecimento, né? Ele fala muito sobre competência. Nessa competência, o que ele traz? Ele traz sobre reconhecimento. No reconhecimento, ele fala muito sobre a questão assim, você precisa ser reconhecido que você é bom em alguma coisa. Então, eu acho que o papel do líder é externalizar o que esse funcionário é bom. Então, falar, conversar com ele, no final de um projeto, colocar o quanto foi importante, quais habilidades ele teve para aquele projeto sair com uma qualidade boa, numa solução de um problema complexo, ele colocar aquilo como ponto importante. Então, acho que existem formas, né, que a gente está falando aí de reconhecimento. E quando a gente fala de recompensa, eu vou trazer 2 pontos aqui, tá? Eu ainda acredito que as empresas não estão totalmente preparadas para as novas gerações com relação à recompensa. E quando eu digo recompensa, a gente está falando de realmente promoções ou aumentos, méritos, porque as novas gerações, elas têm uma necessidade de ser reconhecidas recompensadas em menor tempo. E as gerações anteriores aguardavam 1 ano, 2 anos para serem recompensadas. Então, acho que tem um desafio das empresas de pensar sobre menores promoções ou méritos em menor tempo. O que eu vejo é que o cenário das empresas ainda, eles não estão preparados para isso, mas fica aqui uma provocação com relação a isso. Tem um outro programa aqui na companhia que a gente chama de Equipes de Ouro, né? O Equipes de Ouro é um programa de reconhecimento das melhores equipes da companhia. E basicamente a gente faz a gente faz como se fosse um campeonato, tá, gente? Assim, eu vou colocar assim para ficar mais fácil. É um campeonato onde eles têm que atingir algumas notas e algumas pontuações, e quem tiver a melhor nota ganha no final. É quase um campeonato brasileiro aqui, né, do Brasil, quem é o melhor consistentemente, né, porque você tem que ser melhor consistentemente, não num jogo, ele tem que ser melhor todos os meses, ganha uma recompensa. Então, a gente tem um prêmio em dinheiro, que é a parte, né, da recompensa, e a gente tem um reconhecimento, porque essa empresa, essa loja ganha um troféu, é reconhecida diante de todo mundo, tá? Que legal. Então, essa competição que você citou, ela acontece tanto individualmente, pelo que eu entendi, mas também coletivamente. Então, ele participa individualmente e com o time dele todo, é isso? Tem o Equipe de Ouro que é coletivo, e aí a gente tem, que a gente chama líder de ouro, né, chefe 4.0, aí tem aqui as cozinhas e tal, e aí também os líderes competem individualmente, tá? Então tem reconhecimento tanto no coletivo quanto individual. E Mari, que tipo de ritual você recomenda para equipes híbridas ou que são totalmente remotas? Olha, Pri, aqui na companhia a gente tem o corporativo conseguindo fazer um modelo híbrido. E vou dar um exemplo mais uma vez da minha equipe, que eu acho que é o mais fácil aqui para a gente trazer como exemplo, que é eu, eu tenho equipe híbrida e eu faço as minhas reuniões de alinhamento online, eu não faço presencial. Eu acho que a gente consegue adaptar quase todos os rituais, assim, a não ser que seja um ritual mais, assim, de confraternização. Esse é mais difícil, né, porque talvez precisa da presença, mas eu acho que nesse caso poderia até chamar para ser um presencial, se as pessoas não estiverem em outro país, mas acho que vale a pena. Mas eu acho que
quase todos, né, tirando essa questão da confraternização, eles funcionam bem se eles forem adaptados ao online. Lembrando que os rituais precisam ser intencionais, então a gente precisa ter uma preparação desses rituais, a gente precisa construir um ritual, né, elaborar ele muito bem para ele funcionar, seja presencial ou online. Eu sempre falo que, assim, se você não preparar, ele não vai sair bem nem no online, nem no presencial. Então, o modelo, ele, ao meu ver, tanto faz, desde que você consiga adaptá-lo para o modelo que funciona na sua empresa. Então, eu pensando aqui, tá? Trazendo mesmo para os exemplos que eu tenho. O alinhamento que eu faço semanal, eu faço online, ele funciona super bom. Mas eu acho que tem que ter a gente tem que ter algumas regras, uns combinados que eu falo. Não pode mexer no celular, porque senão, né, o online ele dispersa muito mais rápido. Então a gente mexe no celular, ou vai olhar outra coisa, um e-mail que caiu e é urgente. Então eu sempre falo, vamos ter os combinados. Tem que estar com atenção plena nessa reunião, as pessoas precisam estar ali. E a gente tem que pensar, talvez pessoas que têm mais dificuldade, fechar tudo, só deixar a reunião aberta, deixar o celular longe, porque senão, com as interferências que a gente tem do dia a dia, né, a gente acaba se dispersando facilmente. Então, acho que tem que ter esses combinados, mas uma equipe mais madura, Pri, eu acho difícil não dar certo, tá? Eu acho que é ruim quando talvez você tenha uma equipe ou mais júnior, ou que não entendeu muito como funciona, né? E até os benefícios do online, né? Porque o online tem bastante benefício, o modelo híbrido. E até totalmente remotos, como você colocou aí, eu acho que assim, a tendência é que talvez a relação fique mais fria, mas se o líder conseguir, faz um quebra-gelo, faz uma aproximação, não faz reunião só de trabalho, né? Consegue inserir talvez alguns rituais que não são só para falar de trabalho, né? Que é um pouco mais aberto. Eu acho que funciona bem, mas mais uma vez, gente, assim, precisa ser intencional. A gente precisa elaborar, a gente precisa ir lá preparar a reunião, né? Não deixar solto, porque se deixar solto, realmente vai ter um problema. Mas mais uma vez, deixar solto no presencial ou online dá na mesma. Então, tanto faz o modelo, desde que você consiga realmente ter intenção, fazer a elaboração e realmente desenvolver essa equipe para um trabalho produtivo, seja qual for o modelo. E como esses rituais podem ajudar líderes em momentos de estresse, em momentos de mudança intensa ou mudança constante, Mari? Isso é uma boa questão. Momentos de pressão ou mudança, o que a gente busca? A previsibilidade em alguma coisa. Os rituais trazem essa previsibilidade. Eu sei que eu tenho uma reunião que eu vou falar sobre tal coisa, então ele diminui a ansiedade. A forma, né? Eu acho que a forma de um mundo até dinâmico, onde a gente realmente tem mais pressão, tem mais mudanças, as mudanças acontecem a todo momento, que a gente consegue baixar a ansiedade dessa equipe. Então, para mim, eu acredito que tudo que é possível a gente deixar previsível dentro de um mundo não previsível é importante para baixar a pressão e baixar a ansiedade dessa equipe. Então, eu citaria esse como uma das coisas importantes para você, sabe, ter essa despressurização da equipe, ter um ritual bem desenhado, que automaticamente onde a gente pode ser previsível, a gente tem que ser previsível, basicamente é isso. Senão a gente deixa muito caos acontecendo, e o caos ele tem um limite, senão ele vira uma confusão. Então, a gente tentar aí dar previsibilidade onde a gente consegue, nós como líderes deveríamos, na minha opinião, né, seguir por esse caminho, tá? Então, para mim o ritual ele baixa a ansiedade, e baixa a pressão, porque ele consegue ser previsível em alguns pontos, tá? Então, para mim é isso. Eu fiz até um texto feed uma vez no LinkedIn falando sobre isso, que para mim disciplina, que tem a ver com disciplina um pouco, que a disciplina para mim é importante, ter uma rotina, né? Ser disciplinada com essa rotina, porque ela tira a minha ansiedade com relação
o que, né, porque eu já tenho bastante coisas que são dinâmicas e que eu não consigo controlar aqui no meu dia a dia. Então, a rotina e a disciplina me ajudam nesse processo de me acalmar para conseguir lidar com as coisas que realmente são dinâmicas e que tem muita mudança. Inclusive, pessoal, uma dica ótima. A Mariana escreve vários textos, eu mesmo leio, curto, comento sempre, porque são textos muito interessantes sobre gestão, liderança de modo geral. Então, Mari, qual que é o seu perfil no LinkedIn para as pessoas que quiserem te conhecer um pouco melhor, poder te seguir lá? É Mariana Malaguti, é bem fácil, gente. Bom, Só me sigam, gente, que procurar. vale a pena. Muito legal, Mari. E para a gente poder fechar nosso papo aqui com chave de ouro, na sua experiência, quais são os principais erros que os líderes cometem quando eles estão com a intenção de implementar rituais para ter melhores resultados, equipes mais felizes, produtivas, engajadas? Boa, Pri, esse é um ponto importante. Eu ia colocar intenção, né? Você falou, mas eu acho importante falar isso, porque às vezes intenção é intenção, gente. A intenção é escrever sobre aquilo, é se preparar antes. Então, um erro muito comum é a falta de intenção nesses rituais. Não elaborar com antecedência, sabe? Elaborar com 5 minutos de antecedência, aí não funciona, né? Porque não vai sair não vai sair com o resultado que a gente deseja. Um erro é não estar de corpo presente, né? A gente precisa estar com atenção plena nesse ritual. Não querer falar, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Não faz, gente. Vamos prestar atenção e vamos ter foco no ritual que está sendo feito. Um segundo é entender aquilo como só uma tarefa, sabe? É uma tarefa, às vezes as empresas têm, né, os métodos e os rituais que são obrigatórios, e se o líder não entende aquilo com propósito, só entender que é uma tarefa, também não vai ser, é um erro ruim, né? Que eu falo que não vai fazer gestão, ele vai só ticar a tarefa, né? Ticar a tarefa é fácil, gente, é só ir lá e ticar a tarefa. Agora, chegar no objetivo que aquele ritual tem, exige que você entenda o propósito e faça toda uma elaboração. Eu colocaria aqui que não formalizar é um erro, porque às vezes a gente acha que nossa cabeça vai lembrar de tudo e nossa cabeça não lembra de tudo. Então, eu diria que eu tenho que ter um histórico, colocar num planner, no Teams tem, né? A gente usa bastante o Teams aqui, a gente consegue colocar lá as atividades, as pendências no planner para ficar mais fácil, porque aí é o combinado, né? Eu combinei com a Pri, então eu vou colocar aqui a tarefa, vou colocar a data e a gente consegue se organizar com relação às entregas. Tudo que é mais transparente, claro, fica muito mais fácil no dia a dia. E eu acho que um erro muito comum é não ter recorrência. Porque para ser um ritual, ele precisa de recorrência. Então, o que eu vejo é que ele não está lá na agenda das pessoas. E aí fala, eu faço ritual? Faço, mas faz quando, né? Faz a cada 3 meses um alinhamento, aí não adianta. Então, a gente tem que blocar a nossa agenda, eu tenho que fechar a minha agenda para aquele ritual. Então, se um exemplo aí na Vislumbre é de segunda e sexta já está o convite enviado, a gente não discute sobre isso, eu não cancelo essa reunião. Então, é deixar realmente se organizar para deixar na agenda e não cancelar. Ah, mas aconteceu alguma coisa, eu vou cancelar. Não cancelar, que ela é uma agenda importante. Apesar de. Por que cancelam? Ah, porque não tem uma entrega ali, né? Não é uma entrega para o dia seguinte, ela é uma agenda de gestão. Então, ela exige de você disciplina. Então, deixa na agenda, faz aquilo acontecer e vai melhorando a cada tempo, vai evoluindo. E eu diria que é importante também você pedir feedback para os liderados ou para quem participa das reuniões para ver como você pode melhorar essa reunião, porque muitas vezes você não está enxergando como você pode melhorar essa reunião. E os liderados que estão participando, né, as pessoas que estão participando da reunião, conseguem ter sugestões ótimas para a melhoria desse ritual. Acho que é isso, Pri. Eu acho que de erros são esses. Óbvio que deve ter um monte de gente aí com alguns, né? Seria legal as pessoas contarem para a gente também, porque a gente gosta de aprender. Mas de erros eu acho que são esses os mais comuns, né? Excelente, Mari. Inclusive, já vou convidar as pessoas a colocarem aqui nos comentários, né, que tipo de erro já cometeu ou já viu seus líderes cometerem também, porque a gente vai criando aqui juntos, né, um painel de melhores práticas.
Mari, muito obrigada pela sua presença. Foi uma honra ter você com a gente. A Mari é uma amiga querida de muitos anos, extremamente competente. Super obrigada por compartilhar a sua experiência com o nosso público, com os nossos líderes aqui, que você tem muito a compartilhar, muito a agregar. Então, foi muito legal o nosso papo. Espero que a gente possa ter outros assim, de altíssimo nível. Imagina, o prazer foi todo meu. Muito obrigada mesmo pelo convite. É um prazer poder dividir aqui e até aprender, né? Porque a gente vai compartilhando e vai aprendendo com todo mundo. Lembrando, gente, só uma coisinha. A Pri colocou aqui, né, para vocês compartilharem e tal. Lembra que a gente não está aqui, a gente está todo mundo em desenvolvimento, né? Vamos pensar que a gente não tem que ficar cancelando as pessoas estão em desenvolvimento e às vezes elas precisam só de uma conversa para melhorar os pontos dela. Então, esse é o melhor caminho, gente. Vamos conversar, vamos ser transparente, ao invés de ficar supondo coisas. Pri, muito obrigada de coração mesmo. Eu espero realmente ter contribuído aí com vocês e espero que vocês curtam todo esse bate-papo. Incrível, Mari. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo episódio.